Olha, nesse trimestre nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, como vocês já bem sabem, mas para quem está chegando agora, deixe-me só contextualizar o fato de que o Evangelho de Mateus, na sua íntegra, tem sido nosso objeto de estudo aqui nessas últimas semanas. Estamos já chegando no final, estamos entrando hoje nos capítulos 20 e 21, já na parte final do Evangelho, e vamos acrescentar aqui algumas coisas que podemos aprender com essas lições bíblicas que nessa revista que nós estamos esse trimestre estudando, tá bem? Hoje nós vamos ficar com os capítulos 20 e 21. Então são todos muito bem-vindos e eu espero que nesses próximos momentos tenhamos aqui uma boa oportunidade para extrair lições importantes para a nossa vida, porque afinal de contas a Bíblia é a palavra de Deus por causa disso, porque não se refere só a acontecimentos do passado, mas se refere à nossa vida também e como esses acontecimentos do passado nos ensinam e trazem lições para nós hoje. O Evangelho de Mateus tem como tema principal apresentar Jesus Cristo como o Rei prometido, naquela figura messiânica. É um evangelho escrito, como eu já disse aqui para vocês, mas é bom relembrar, é um evangelho escrito para cristãos que vinham de uma experiência de fé judaica, então vinham de um contexto judaico, eram os cristãos judaizantes, aqueles que traziam a tradição judaica, e era a mesma coisa. A única diferença é que aqueles judeus começaram a entender que Jesus era o Cristo, o Messias, o Rei messiânico prometido nas Sagradas Escrituras deles, que hoje é o nosso Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica. Então, o que Mateus está querendo fazer é mostrar isso de maneira muito clara com os episódios que ele conta. Mostrar a esses judeus que agora criam em Cristo como o Messias enviado, que ele era realmente o Messias enviado, como a confirmar a fé desses seus leitores. Por isso, os evangelhos são testemunhos para reforçar a fé que durante alguns anos, pelo menos durante 30 anos, foi transmitida de forma verbal. Não é? A tradição oral ali, uns passando para os outros. E os evangelhos, então, começam a registrar essas transmissões orais como testemunho. E no caso de Mateus, com esse objetivo de mostrar Jesus como rei. Então, a gente já viu diversos textos interpretados à luz, sob foco dessa verdade. E nós temos alguns episódios nos capítulos 20 e 21 para reforçar isso de maneira assim muito contundente, muito especial, né? Você tem a parábola dos trabalhadores da vinha, por exemplo, que mostra como é que aquele que foi enviado os trabalhadores que foram contratados e que estão ali envolvidos nas suas atividades recebem os seus pagamentos, né, inicialmente de acordo com aquilo que eles faziam e aquilo que eles produziam, e que tem lá as suas lições específicas, né? Mas o que eu quero destacar é um núcleo que nós temos aqui e que tem muito a ver com essa apresentação de Jesus como o Rei enviado, como o Messias enviado, que é o bloco que vai do verso 17 até o verso 27 ou 28, e depois retoma no capítulo 21. Tá bem? Eu quero fazer uma referência mais específica a isso. Então vamos lá. O evangelista Mateus está querendo mostrar que Jesus é o rei que havia sido prometido, o Messias prometido. Não, e isso é importante, não exatamente nos moldes formais como esse Messias era esperado. Vamos lembrar que tanto quando se falava em reino, quando se falava em Messias,
A expectativa mais popular, mais comum, era tudo na área política, um reino político, um rei político, e muito especialmente naquele contexto em que o Império Romano estava dominando politicamente toda a Palestina, havia essa expectativa de que esse novo Messias reassumiria o trono de Davi, reestabeleceria o reino de Israel, expulsaria os romanos, né, derrubaria o domínio romano sobre a Palestina e traria de volta o tempo glorioso do reinado de Israel, que tinha como modelo Davi e Salomão, né, que são ali os dois protótipos do reinado glorioso de Israel, quando era um reino único, muito forte, muito rico, muito influente, né, muito especialmente nessas figuras de Davi e Salomão, de modo especial muito Davi, que fez essa reunificação do reino. Então esse Messias seria um continuador de Davi, traria de novo o trono de Davi. Por isso ele era chamado de filho de Davi, aquele que viria para reassumir o trono de Davi e trazer essa liberdade a Israel. Era essa a expectativa. E Jesus então desconstrói, desmistifica essa expectativa, porque esses blocos de texto caminham na seguinte direção. Por ora, ele diz que realmente vem estabelecer o reino, ele diz que realmente vem para reinar, mas por ora ele diz que o método não é exatamente aquele esperado. O reinado dele não seria exatamente aquilo que se espera. Isso a gente vê em duas passagens logo de saída. A primeira, quando ele volta a falar da sua morte e ressurreição. Nos versos 17 em diante do capítulo 20, ele está lá dizendo: estamos subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos chefes, sacerdotes e aos mestres da lei, eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem, o crucifiquem, no terceiro dia ele ressuscitará. Então ele está falando da maneira gloriosa como ele vai se apresentar na ressurreição, mas antes da ressurreição tem a prisão, a morte, a crucificação e a morte. Então o que Jesus está fazendo é o seguinte: olha, eu vou subir, mas antes de subir eu vou descer. Ele está fazendo um movimento que a gente chama de parábola ou de quiasmo, que começa descendo, vai ao mais profundo da humilhação, depois sobe. Mais ou menos o que aparece lá em Filipenses 2. Ele era Deus e não se aferrou ao fato de ser Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomou a forma humana, foi crucificado, submetido à morte de cruz. E aí então Deus o colocou acima de todos os nomes e diante dele todo joelho se dobra. Então esse movimento de ser humilhado e de ser glorificado é o movimento que descreve justamente a revelação desse Messias. Ele não vem como um rei glorificado, ele vem primeiro como um réu humilhado. Primeiro ele é réu para depois da ressurreição apresentar toda a sua glória. Então é isso que Jesus já está dizendo aqui, olha, o reino que eu estou trazendo e a maneira como eu venho exercer a minha realeza, a minha soberania, não é exatamente como vocês estão esperando. Primeiro eu serei humilhado, serei morto. Ele usa até aqui, né, as expressões: o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem. Os gentios aqui são os romanos. Não foram exatamente os judeus que mataram Jesus, né? Eles nem podiam fazer isso. Foram os romanos. A crucificação era uma punição da legislação romana. Então ele usa esses termos muito fortes para falar da sua humilhação, para depois, no terceiro dia, então, ressuscitar. Então, essa é a primeira, digamos que é a primeira dica que Jesus Cristo dá a respeito da maneira como ele vem estabelecer o reino. A segunda dica vem logo depois. Eles ainda na mente, na cabeça, pensando no estabelecimento desse reino que vem de forma política, estão lá discutindo quem se senta à direita e quem se senta à esquerda dele, né? Então, até a mãe de João e Tiago, os filhos de Zebedeu, está fazendo esse pedido, né? Que
quando ele estabelecesse o reino dele, que um filho se sentasse à direita, outro à esquerda, toda a imagem é de um reino político. Então Jesus como um rei sentado no trono e com seus assessores diretos ali, um à direita, outro à esquerda. Toda a figura é de um reino político. E aí os outros apóstolos, ouvindo isso, se indignaram, não por causa da figura do reino político, mas porque ela estava pedindo que os dois fossem esses. Todo mundo ali queria sentar à direita e à esquerda de Jesus, todo mundo queria participar ali da realeza de Jesus, então a indignação deles não é pelo pedido em si, no sentido do pedido se referir ao reino político, não se indignaram, não é nada disso que Jesus está ensinando. O que eles se indignaram é de terem tomado o lugar deles lá, não está justo isso, né? Então era essa disputa que se estabeleceu, e aí Jesus então dá a segunda dica sobre o que é esse reino, quando ele diz, olha, essa questão de quem manda, da autoridade, do poder, ela é uma questão que os governantes das nações se preocupam com isso, aqueles que dominam. Isso não será assim entre vocês. Jesus diz isso lá no versículo 25, que eu acredito ser um alerta sempre constante para os seus discípulos. Isso não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante deverá ser servo. E aí ele diz, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E aí Jesus então dá a segunda dica do que seria esse seu reino. Ele não vem como rei para ser servido, ele vem como rei para servir. Então o estabelecimento desse reino, ele foge absolutamente dos paradigmas do reino político que eles estavam esperando, pois nos reinos políticos o que vale é o domínio e o poder. E no reino de Cristo o que vale é o serviço. Aquele que serve é que é o maior entre eles, e o próprio Cristo se apresenta como aquele que veio servir. A terceira ênfase agora está no capítulo 21, que narra justamente 2 episódios. A entrada de Jesus em Jerusalém e a expulsão do templo. Esses 2 episódios estão entrelaçados em Mateus e são muito importantes, de novo, para mostrar de que tipo de reino e de que tipo de rei Jesus estava falando. A entrada triunfal dele em Jerusalém foi muito aclamada, porque Jesus já era muito conhecido, a fama dele de curandeiro, de mestre, de rabino, de milagreiro, já vinha, não é? Desde a Galileia, crescendo, e muitas pessoas indo a ele. Então, quando ele entra em Jerusalém, pela 3ª vez no seu ministério, pelo 3º ano consecutivo em ministério, ele ia a Jerusalém, na época da Páscoa, para celebrar a Páscoa lá. Quando ele entra em Jerusalém pela última vez, ele é recebido por uma grande multidão, que o aclama como aquele que vem em nome do Senhor. Não é? A famosa expressão, aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E ele entra num jumento. A gente vê até que há uma vinculação da figura de Jesus entrando num jumento com a profecia de Zacarias, não é? De uma cidade de Sião, eis que seu rei vem a você, humilde, montado num jumentinho. Essa entrada de Jesus em Jerusalém, não num corcel, não numa carruagem, não num cavalo garboso, como os generais romanos, como os oficiais romanos, como os guerreiros romanos entravam, mas num jumentinho. Essa entrada ela é muito simbólica, de novo, para mostrar que tipo de reino Jesus estava falando. Não era do reino político, era desse reino estabelecido no interior das pessoas. Tanto que aquelas pessoas que diziam, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, diziam isso no domingo, que foi o dia que Jesus entrou em Jerusalém, né, no primeiro dia da semana. Na quinta-feira, no julgamento de Jesus, quer dizer, 4 dias depois, eram as mesmas pessoas que estavam ali ao pé da cruz dizendo, crucifiquem, crucifiquem, né? Ali pedindo para Pilatos crucificar. Então, essa euforia na recepção desse rei político, como qualquer euforia, ela passaria, não era desse reino
E Jesus não era esse rei, ele deixa isso muito claro. E vai deixar muito mais claro ainda no episódio seguinte, quando vem a expulsão dos vendilhões do templo. É narrado no versículo 12, com Jesus Cristo talvez protagonizando a cena mais sugestiva do seu ministério, que é entrar no templo, indignado e irado, expulsar de lá os vendilhões, os comerciantes, que quem vinha de fora para fazer os seus sacrifícios no templo só podia comprar os animais que seriam sacrificados e os equipamentos e as ferramentas para os serviços litúrgicos ali de holocausto, só podiam comprar ali daqueles vendedores no átrio do templo, que eram autorizados pelos sacerdotes e que repassavam para os sacerdotes uma parte dos seus ganhos. Então interessava aos sacerdotes ter aquele mecanismo funcionando ali, porque a única coisa que os beneficiava era o seu lucro. Era muito mais caro, uma pessoa podia comprar 2 pombas por um preço muito mais barato fora de Jerusalém e trazer, mas só podia ser aquele vendido no templo, né? Havia essa... Então era uma exploração mesmo da fé. Foi criado um comércio em cima daquilo, com leis e normas que beneficiavam só os vendedores e os sacerdotes que financiavam essas vendas. Era contra isso aí que Jesus Cristo estava assim surgindo, e era isso que ele estava expulsando do templo, e ele diz lá muito claro: a minha casa é casa de oração e vocês a transformaram num covil de ladrões. A referência é diretamente a quem estava ganhando com aquilo, que eram justamente os líderes religiosos. Então, Jesus mostra que o reino que ele vinha estabelecer era totalmente diferente daquele que os religiosos estavam aguardando. Então, para encerrarmos, Jesus demonstra agora, de maneira muito mais clara e provocadora, por isso que os ânimos se acirram ainda mais, e ele está lá nos últimos momentos do seu ministério, que esse reino que ele vem estabelecer não tinha nada a ver com a expectativa de reino que aquele pessoal tinha na cabeça. Ele não era o rei que eles estavam esperando, ele era um outro tipo de rei e trazia um outro tipo de reino, que tem a ver com tudo aquilo, por exemplo, que ele já tinha falado no Sermão do Monte, nos capítulos 5 e 7, que a gente fez menção lá atrás, numa das lições anteriores. É esse reino que Jesus veio estabelecer dentro da gente, com princípios totalmente diferentes de como funcionam os reinos humanos. Os princípios do reino de Deus são uma outra proposta. E é isso que Jesus veio mostrar nesses episódios que vimos aqui. Domingo que vem estaremos de volta. Um bom domingo para você. Que Deus abençoe sua vida.